Paz do Senhor, irmãos. Vim aqui trazendo mais um vídeo falando sobre a Santa Palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. E hoje, irmãos, o nosso versículo está em Hebreus, no capítulo 10, no verso 32. Os irmãos, por favor, me acompanhem. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Até aqui, irmãos. Irmãos, hoje eu vim falar de um tema que Deus tocou no meu coração, na minha mente também, e eu acho que tem algumas pessoas que precisam ouvir isso para entender que algumas dores são necessárias. Irmãos, pensem comigo. Muita gente já se perguntou por que aqueles que servem a Deus sofrem tanto? Por que pessoas boas sofrem tanto? E muitas vezes a resposta é praticamente a mesma. Todo mundo sofre por causa de suas ações. O que não é mentira, é verdade. Na maior parte do tempo, digamos assim, uns 90% do tempo, a culpa é nossa. Ou de algum terceiro, alguma outra pessoa. Mas na maior parte do tempo é nossa. Só que existe uma outra coisa, que nós cristãos gostamos de chamar de deserto. É o momento da provação. Um momento que nós temos que demonstrar a nossa fé. Um momento que a nossa fé não é só testada, mas também fortificada. Vocês conhecem a história de Salomão, não é? E tenho certeza que muitos de vocês, até os que não são cristãos, já ouviram falar de Davi. Esses dois, Davi e Salomão, foram provavelmente os maiores reis que Israel já teve. E você percebe que existiram grande diferença no reinado deles. E qual foi o erro de Salomão, que Davi não cometeu? Davi cometeu seus erros, mas hoje eu quero destacar um erro de Salomão. Se você ler no livro de Provérbios e também no de Eclesiastes, principalmente Eclesiastes, você vai ver um homem que está amargurado e arrependido das coisas que viveu, das coisas que fez, pois ele percebeu que tudo que ele buscou foi vaidade. Irmãos, Davi, ele nunca foi vaidoso. E eu fico pensando, como é que um rei, no caso Salomão, tendo tanta sabedoria, pois ele pediu sabedoria a Deus para ser um bom rei, como é que alguém tão sábio, que o próprio Deus disse que nunca haveria ninguém mais sábio que ele, pode cometer tantos erros? Como ele pôde deixar que a fé do povo hebreu caísse e fosse substituída por outra? Como ele cometeu exatamente os mesmos erros que os outros reis que vieram antes ou até depois dele? Como que ele permaneceu nesse erro? E a resposta, irmãos, é, na verdade, bem clara. Porque diferente de Davi, Salomão praticamente não teve problemas. A vida dele foi praticamente perfeita, se você parar para pensar. Fora alguns poucos combates que ele teve que se envolver com outros povos, na maior parte do tempo o que ele fez foi ajuntar dinheiro para o povo. Ele nunca teve dificuldades. Pensa, por exemplo, Davi. Quantas pessoas já tentaram matar ele? Quantas guerras ele teve que travar? Quantas vezes ele foi tirado do poder e substituído por alguém cruel? Ou alguém tentou matar ele de surpresa? Ou alguém que ele gostava traiu ele? Enfim, tantas coisas que ele passou. E no final, o profeta disse para Davi que o ouro ele só está pronto quando o ferreiro que trabalha com ouro consegue ver a sua imagem nele. E assim é Deus com a gente. Às vezes, irmãos, temos que passar por fogo, pelos momentos mais difíceis da vida, para poder
sermos iguais a Deus em maturidade. Salomão faltava isso. Ele tinha muita sabedoria, mas pouca maturidade. Ele era um garoto que recebeu um grande dom e muito poder, e não tinha maturidade para lidar com isso. Por isso o reino de Israel caiu. Caiu tanto que depois da sua morte, o povo se dividiu no meio. Isso é uma longa história, irmãos, mas, resumindo, Salomão praticamente causou o fim do reino de Israel, por causa da sua ambição, sua falta de cuidado, sua falta de maturidade. Irmãos, algumas dores, elas são para o nosso bem, e nós temos que entender isso, porque a nossa alma, a nossa fé deve ser fortificada, porque Deus, Ele não está tentando nos derrubar, Ele está nos fortificando para a ameaça que vem depois. O meu pai, ele já me disse várias vezes, e eu acredito nisso, que o treinamento é mais difícil do que o combate em si. É muito mais difícil, porque para quando chegar o momento do combate, você não ser derrubado. E é para isso que serve, irmão, essas dores. Jesus foi para o deserto para ser tentado. E por quê? Ele era filho de Deus, ele já não era perfeito. Mas o corpo, as dores, ele também tinha que se fortificar. Então, irmãos, até Jesus, o Filho de Deus, precisou passar por dores para poder enfrentar o que vinha depois. E ele passou pelas piores dores para no final sair vencedor. Então, irmãos, a mensagem que eu tenho para vocês hoje é: a dor nos ensina a ser mais fortes. A dor nos fortifica, nos torna melhores, nos ensina. A dor é um professor que é duro com você, mas que te faz bem. Então, irmãos, eu sei que você com certeza deve estar passando por uma dor terrível, mas pense que essa dor vai servir de testemunha no futuro. Você vai olhar para o passado e vai pensar: nossa, eu estava no fundo do poço e Deus me tirou de lá 10 vezes melhor do que eu estava antes. Pensem nisso, irmãos. A dor fortifica, te torna melhor. Amém, irmãos? Então vamos continuar tendo fé e vamos enfrentar essa dor. Vamos continuar louvando o nome de Deus, não importa o que aconteça. E no final, seremos vitoriosos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Essa era a mensagem de hoje. Tchau.